Aos nossos amados que nos ouvem nesta manhã, nesse dia de hoje, aos nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs, todo o povo de Deus, queremos saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus derrame abundantemente da sua graça sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar do amor, da graça, do perdão, da salvação grandiosa em Cristo Jesus em nossas vidas, o caminho da salvação que Jesus nos proporcionou. E iniciando, eu quero ler para os irmãos a palavra do Senhor no Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 6, palavras de Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que essa palavra possa brotar profundamente no seu coração, crendo que Jesus é o caminho. Jesus tem o caminho para oferecer, pois ele é o próprio caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade de Deus, é o verbo de Deus. E Jesus é a vida. Quem está em Jesus tem a vida eterna. Disse Jesus: eu vos dou a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer ter a vida? Então busque a Jesus. Abra os seus braços e entregue-se a Ele, pois Ele é o autor da vida. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas também nós depositamos aos Teus pés, suplicando, Senhor, a Tua graça, suplicando a Tua direção divina em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos ensinar, nos fortalecer, nos mostrar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Estamos em Deus, estamos em Cristo Jesus, estamos seguros porque estamos na palavra do Senhor, estamos no caminho. Quem está em Jesus está no caminho, está na verdade e tem a vida. Que nós possamos assim, meu Deus, meu Pai, entregar o nosso coração confiantemente na Tua palavra, no Teu poder, no poder divino do sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda, ó Deus, nas nossas necessidades, nesses momentos tão difíceis que às vezes temos que passar durante o dia. O Senhor é a nossa força, como diz o salmista: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, o Deus da minha salvação. Obrigado, ó Deus, por esta palavra maravilhosa, obrigado por este momento tão especial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer,
escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com uma melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Santo Espírito, clama, Abba, Pai. Oh, oh, Eu sou filho
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Bom dia a todos, graça e paz seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler em Efésios capítulo 2, dos versos de 11 a 13, que diz, verso 11: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Verso 12: Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra que lemos, ouvimos e queremos, Pai, aprender dela. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine a nossa mente, interiorize em nossos corações a mensagem da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com todos que me ouvem, à luz desse texto, sobre o tema Remidos pela Cruz. Aceitar a circuncisão era um sinal e selo pelo qual um homem judeu indicava a sua disposição de viver sob o pacto de Deus. A circuncisão o denotava como um filho da aliança, ou um dos escolhidos de Deus. Reivindicavam esse status favorecido por si mesmo. Tornou-se muito fácil para os judeus olharem para os gentios como menos favorecidos. Referir-se a um gentio como incircunciso era um termo pesado, um termo de reprovação, o equivalente a um pária, que significa uma pessoa excluída ou marginalizada pela sociedade, considerada inferior, desprezível. Era assim que os judeus consideravam os gentios. E Paulo certamente não estava aprovando essa atitude preconceituosa que o sustentam muitos dos termos irônicos que os judeus atribuíam aos gentios. Mas ele reconhece uma base para as opiniões judias como um padrão sobre os gentios. E também a baixa estima dos judeus pelo status espiritual dos gentios. E eles estavam certos em pensar que os gentios em geral estavam perdidos. E sabe por quê? A razão principal para esse comportamento, essas atitudes dos judeus, a razão principal era que eles pensavam dessa forma, é que os gentios não eram circuncidados e por isso não faziam parte do povo da aliança. E isso trazia um grande desprezo para com os gentios. A igreja de Éfeso, que era composta por maioria de gregos, não judeus, então sofriam esse preconceito por parte dos judeus, mas lá também tinha judeus convertidos e que talvez não concordasse totalmente com essas ideias preconceituosas. Aí Paulo chega e escreve essa epístola para conciliar a situação.
diante disso, eu quero fazer aqui algumas considerações. Primeiro, a condição anterior, que é o que Paulo fala para os gentios. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Os leitores de Paulo, os gentios, lá em Éfeso, precisavam apenas pensar em sua condição miserável antes dos dias em que Paulo os procurava com o Evangelho. Paulo procurava eles para ensinar o Evangelho, e com isso eles iam tendo uma nova perspectiva de vida. Nos versos 11, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, ou seja, no passado, vocês eram gentios na carne, destinados à condenação. Vocês estavam separados de Cristo. Quão desesperadora era a situação deles. E o texto adiciona aqui mais 4 pontos negativos para os gentios. Primeiro, os gentios foram excluídos da cidadania em Israel. Segundo, eram estrangeiros para as alianças. Terceiro, sem esperança. Quarto, sem Deus no mundo. No Evangelho de João, capítulo 4, versos 22, Jesus estava à beira do poço de Jacó, e quando a mulher samaritana teve aquele diálogo com Jesus, Jesus disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Por isso, os judeus esnobavam essa superioridade sobre os gentios. E para os gentios serem excluídos da cidadania em Israel e estrangeiros, era uma situação terrível. Isso tornou a situação deles sem esperança, porque eles estavam sem Deus no mundo. Não é que eles fossem de todos ateus, porque eles tinham muitos deuses, eles criam em alguma coisa, mas eles não tinham o Deus verdadeiro, o Deus triuno. Logo, eles não tinham Deus que pudesse ajudá-los. E aqui Paulo diz nos versos 11: lembrem-se de outrora, do passado, o que vocês eram. E Paulo não desenterra aqui essas memórias antigas para ferir os crentes gregos em Éfeso, mas para ajudá-los, não para derribá-los, mas para construí-los. E Paulo quer que eles façam uma comparação. Anteriormente, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Então, como Paulo já vinha trabalhando com eles, ensinando, Paulo diz: eu quero que vocês façam aqui uma comparação. Veja como era a vida de vocês antes de vocês conhecerem o Evangelho. Antes de vocês terem esse contato com a palavra de Deus. Pensem aí como vocês eram antigamente. Vocês eram as pessoas desprezadas, as pessoas sem esperança, sem Deus no mundo. Vocês eram pessoas totalmente desprezíveis. Portanto, o que Paulo está pedindo aqui para eles verificarem, em primeiro lugar, a condição anterior. E o segundo ponto aqui, que Paulo, após fazer alertá-los para fazer uma comparação com a vida anterior, nós vemos aqui um segundo ponto, é a condição atual restaurada. Agora tudo mudou. Todo mundo agora é igual, tudo mudou. E Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29, o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente,
nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão não é segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E em Filipenses 3, 2 e 3, Paulo entra aqui com uma exortação. Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha que Paulo fala aqui 3 vezes, acautelai-vos. E ele dá 3 tipos de pessoas. Ele diz dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. E ele continua em Colossenses 2,11, ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E Paulo vai assegurar para eles que houve essa mudança, como tudo mudou, agora eles são pessoas diferentes. Ele diz no verso 13, e aqui Paulo traz um encorajamento e segurança para eles. Ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nos versos 14 a 16, diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliando ambos em um só corpo com Deus. Por intermédio da cruz, destruiu por ela a inimizade. E ele mostra isso com mais segurança ainda nos versos 19, quando ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Portanto, os gentios agora estão em pé de igualdade com os judeus. Agora não tem uns mais favorecidos e outros menos favorecidos, porque ambos foram feitos um só corpo em Cristo. Portanto, o que Paulo lá atrás falou, faça aí uma comparação, dá uma olhada no passado de vocês. Quem vocês eram? Como era a vida de vocês? Vocês eram as pessoas excluídos da sociedade. Vocês não tinham cidadania. Eram estrangeiros para as alianças. Sem esperança, vocês não tinham esperança. E por quê? Porque estavam sem Deus no mundo. Portanto, agora, em Cristo Jesus, como ele diz nos versos 13 e nos versos 19, tudo mudou. Agora é todo mundo igual. Todos estão em pé de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é menos nem mais do que ninguém. Por isso eles são remidos pela cruz. Quando ele diz no verso 13 que agora em Cristo os que estavam, portanto, vocês que estavam longe agora foram aproximados. E ele diz que eles foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo os restaurou. Portanto, o nosso tema é redimidos pela cruz. Os gentios e os judeus agora são todos iguais, porque são todos família de Deus. Foram formados o corpo de Cristo, a sua igreja. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia.
Senhor, teu nome entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim, e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim, e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Recebe a minha adoração, que é fruto da tua graça a mim, Senhor, e do teu amor, e restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus abençoe as nossas vidas. Deus receba o nosso culto em nome de Jesus. E queremos desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde.